Seja muito bem-vindo à aula 2 de Direito Penal. Nessa aula, você vai aprender a teoria do crime. Nós pegamos esse conteúdo que tem caído bastante em prova de concurso e dividido em duas aulas para não ficar tão pesada, tão maçante. Então, para ficar de maneira mais didática, hoje nós vamos trabalhar o conceito geral de teoria do crime e o primeiro elemento do crime, que é o fato típico. Vamos destrinchar o fato típico na aula de hoje. A primeira informação importante que eu quero que você saiba na aula de hoje é que existem três conceitos de crime. Tem um conceito formal, tem um conceito material e tem um conceito analítico. O conceito formal de crime é muito simples. Basta que o legislador, né, o Congresso Nacional, basta que ele pegue uma conduta e coloque na lei dizendo que essa conduta é proibida, que essa conduta é criminosa. Só do legislador colocar uma conduta na lei já vai ser considerado crime, ponto final, acabou. Não importa se ela está violando ou não um bem jurídico, beleza? Então, esse é o conceito formal. Basta a forma. Qual é a forma? Estar na lei dizendo que é crime, tá ok? Por outro lado, o conceito material de crime, ele não se preocupa com a forma, ele se preocupa com a matéria, com o conteúdo. Então, tem que ser uma conduta que viole um bem jurídico. E o que é um bem jurídico? Nós trabalhamos na primeira aula. Bem jurídico é alguma coisa, é algum valor importante para nossas vidas. Então, o direito penal ele protege a sua vida, a sua integridade física, quando ele cria lá o crime de lesão corporal, protege seu patrimônio quando cria o crime de furto, crime de roubo, crime de extorsão, protege a sua dignidade sexual quando cria o crime de estupro, estupro de vulnerável, beleza? Então, o conceito material é isso. Só é crime quando viola, quando agride um bem jurídico protegido, um bem jurídico importante para o direito penal. Então, se for criado um crime que não está violando nenhum direito importante, nenhum bem jurídico importante, não será crime material. E, por fim, o conceito mais importante que mais cai em prova é o conceito analítico de crime. Esse conceito nós vamos destrinchar na aula de hoje, porque é o mais cobrado em concurso. E o que quero que você entenda? Tá? As ciências humanas, no século passado, elas se desenvolveram bastante. A ciência se desenvolveu bastante. O direito, ele usou dessas técnicas que foram empregadas nas ciências exatas para criar um método, tá? Para quê? Para deixar o subjetivismo um pouquinho de lado. Então, você vê uma conduta, você dizer que ela é criminosa ou não, é muito complexo, porque cada juiz pode ter uma interpretação conforme seus conhecimentos de vida. Então, o que eles fizeram? Eles tentaram criar uma fórmula. Eles pegaram o conceito de crime e destrincharam em vários elementos para facilitar, para padronizar a análise de um fato, se ele é ou não criminoso. Então, para que um fato seja criminoso, ele tem que ter três elementos: fato típico, ilícito e culpável. Se eu chego para você e digo, meu amigo, minha amiga, acabou de morrer uma pessoa ali na esquina, e eu te pergunto, é crime? Você tem que me dizer o seguinte: depende. Mataram, ela mesma se matou? Se ela mesma se matou, não é crime algum. Entendeu? Então, se falar que tem uma pessoa morta na esquina, não necessariamente será crime. Agora, não. Uma pessoa matou outra lá, ali na esquina. É crime? Depende também. É um fato típico, está previsto na lei. Que matar alguém é crime, né? Artigo 121, crime de homicídio. Tudo bem. Agora, é um fato típico, mas é ilícito? Porque pode não ser ilícito. Exemplo, a pessoa estava em legítima defesa. Alguém veio atacá-la e ela, para repelir injusta agressão, efetuou um disparo e matou em legítima defesa. Então, é um fato típico, porém não é ilícito. Isso nós vamos trabalhar na teoria do crime. Então, a teoria do crime é isso. Ela pega o crime, destrincha em elementos: fato típico, ilicitude e culpabilidade. Na aula de hoje, nós vamos adentrar, nós vamos conhecer o fato típico. Na próxima aula, você vai conhecer a ilicitude e a culpabilidade, tá bom? É importante você entender os elementos e o que exclui cada elemento desse. Se excluir um elemento, já era.
não é mais crime. E as questões costumam cobrar exatamente as hipóteses de exclusão do crime. Aqui eu coloco uma tabelinha, né, tá aí no material de vocês. O crime é fato típico, licitude de culpabilidade. Dentro do fato típico nós temos conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. São os elementos que nós vamos trabalhar hoje. Depois, analisando o fato típico, se tiver todos esses elementos, o juiz, né, ele vai analisar se o fato é ilícito e, por fim, ele vai analisar a culpabilidade. Dentro da culpabilidade existem 3 elementos: imputabilidade, potencial consciência da ilicitude, exigibilidade de conduta diversa. É o que a gente vai trabalhar na próxima aula. Nesse slide, a gente vai destrinchar melhor o fato típico. Então, o fato típico, como nós falamos, ele tem 4 elementos: conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. Então, alguém praticou uma conduta que gerou um resultado. Entre essa conduta e esse resultado, tem que ter um nexo causal. Exemplo, eu efetuo 10 disparos contra uma pessoa. Essa pessoa morreu. Tem um nexo causal entre meu disparo e a morte dessa pessoa? Tem. Então, beleza, uma conduta, um resultado e um nexo causal. Ela só morreu por causa dos meus disparos, tá bom? E tipicidade, que tipicidade? Essa conduta, matar alguém, está prevista na lei como crime? Está prevista na lei. Então, eu pratiquei uma conduta que gerou um resultado. Entre a conduta e o resultado tem um nexo, tem uma ligação, que é o disparo que eu efetuei. E todo esse fato está previsto na lei como crime. Pronto, é um fato típico. Futuramente vai ser analisada a ilicitude e a culpabilidade. Agora vamos entrar aqui na conduta. A conduta é um tema muito discutido pela doutrina, beleza? Foi adotado no nosso Código Penal a teoria finalista da ação, desenvolvida pelo jurista Hans Weltzl. E ele diz que conduta é o quê? É um comportamento voluntário dirigido a uma finalidade. Então, o Código Penal que a gente estuda, ele é finalista, o quê? A gente tem que se atentar à finalidade do agente. Isso vai ajudar muito quando a gente for resolver questões que tratam de eles vão contar um caso, uma historinha, e dentro dessa historinha vai te perguntar qual foi o crime que a gente praticou. Então, vou te trazer um exemplo aqui. Vamos lá. Eu pego o seu celular, você está com o seu celular na mão, eu pego o seu celular e subtraio ele, tiro ele da tua mão. E aí eu te pergunto, eu cometi algum crime? Você pode falar sim, não, qual crime? Beleza, vai depender da minha finalidade. Se eu pego o celular da tua mão para fins de brincar com você, estou te zoando ali, estou te trollando, né, que falo, e te devolvo logo o celular, não é crime algum, estava só pegando, brincando contigo e devolvendo. Não teve dolo de subtração. Agora, se eu pego o teu celular e taco no chão, pego com a finalidade de quebrar, não, vou pegar, vou destruir o celular desse cara que eu não gosto dele. Pego e taco no chão. Então, eu cometi qual crime? Furto? Não. Cometi o crime de dano. Crime de dano, porque eu peguei intencionalmente o teu celular para atacar no chão e taquei e quebrei. Agora, se eu pego o teu celular e saio correndo, eu cometi o crime de furto, beleza? E se eu usei de violência ou grave ameaça, ou seja, se eu te apontei uma arma, se eu te dei um soco e subtraí o teu celular e fugir, eu cometi o crime de roubo. Então, veja, mudou a finalidade, mudou o crime. Por isso que Hans Weltzl disse que o Código Penal, né, o direito penal, ele é finalista. Então, a gente tem que observar a finalidade do agente. O ser humano, ele age sempre visando uma finalidade, ninguém age por acaso. Então, tem toda a conduta, ela está visando uma finalidade. E para ser uma conduta relevante para o direito penal, ela tem que ser voluntária, ou seja, por vontade própria, tem que ser consciente, ou seja, eu tenho que entender o que eu estou realizando e é dirigida a uma finalidade, tá bom? A conduta ela pode ser comissiva ou omissiva. Comissiva é uma ação, é um fazer. Então, eu vou lá e efetuo 10 disparos contra aquela vítima. Estou praticando uma ação. Ou ela pode ser um não fazer. Eu vou e tenho uma criança que está sob minha guarda e eu deixo de alimentar essa criança recém-nascida, querendo matá-la. E ela morre por falta de alimento. Então, eu cometi homicídio de maneira omissiva. Então, eu posso praticar homicídio agindo e não agindo, tá bom?
A omissão, ela pode ser própria, são os crimes omissivos puros. Exemplo, o artigo 135 do Código Penal, que é deixar de prestar assistência, né? A omissão de socorro. O crime de omissão de socorro é um exemplo claro de uma omissão própria, de um crime omissivo puro, que a lei diz, a lei, né, o tipo penal, né, o artigo da lei já diz uma conduta que é negativa, que ela é não fazer, ela é uma omissão, já está previsto na lei a omissão. E a omissão imprópria, que é o próximo artigo, ela é trabalhada no artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal, quando a pessoa tem o dever de agir. Então, quando ele está na função de garantidor. Tá? O que é o garante, o garantidor? Existem 3 hipóteses no Código Penal. Quem por lei tem a obrigação de agir, quem assumiu a responsabilidade de impedir o resultado, ou quem, com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. Então, nessas hipóteses, a pessoa se torna garantidor. Então, ela tem o dever de agir. Então, eu, como salva-vidas, por exemplo, estou vendo alguém se afogar no mar, se eu tenho como ir lá salvar e não vou, eu me omito e a pessoa venha morrer, eu vou responder por homicídio, artigo 121. Vou responder como se eu tivesse matado aquela pessoa, porque eu tinha dever de agir. Eu era o garantidor e eu me omiti. Então, eu vou responder por homicídio na modalidade omissiva imprópria, tá bom? A conduta, rapaziada, também pode ser consumada ou tentada. O que significa isso? Crime consumado é quando o agente que pratica a conduta, ele pratica todos os atos que estão previstos no tipo penal, todos os elementos do tipo penal. Então, o que é o tipo penal? Vou trazer aqui como exemplo o artigo 121 também, que ele é bem didático. Ele diz matar alguém. Então, para consumar, para haver consumação, alguém precisa morrer. Eu preciso, exemplo, eu efetuo 10 disparos contra uma pessoa. Se eu errar todos, eu não consegui consumar o homicídio. Então é homicídio tentado. Agora, se eu atingir um disparo e a pessoa morreu, eu vou responder por homicídio consumado, tá bom? Já o homicídio tentado, eu inicio a execução do homicídio, mas ele não se consuma. Eu não consigo matar a pessoa, não por minha vontade. Eu efetuo disparos, eu inicio a execução, mas a pessoa não morre. Às vezes, por um erro na execução, eu erro a vítima, ou a polícia me aborda, ou eu acerto um local que não é vital, um ombro, por exemplo, a pessoa não morre. Então, não foi por minha vontade. Por isso que é o crime tentado, tá bom? A tentativa é importante você saber que há uma redução na pena de 1/3 até 2/3. Isso aqui cai bastante em prova, por isso que eu deixei grifado ali em vermelho no seu material, tá? Para a gente entender legal a questão da tentativa, desistência voluntária, arrependimento eficaz, é importante você ter uma noção de iter criminis, que é o quê? É o caminho, são as fases do crime. Então, o crime ele é dividido basicamente em 4 fases, que é quando a gente cogita, então penso, eu vou matar aquele filho da mãe. Até agora eu não cometi crime algum, eu posso pensar em praticar crime à vontade que não vou ser punido pelo direito penal. A segunda fase seria a preparação do crime. Então, vou matar esse cara com 10 facadas. Eu vou lá e compro uma faca, ou então pego uma faca na minha cozinha. Até aí, crime algum. Tá ok? Terceira fase, execução. Pego a faca e vou em direção ao cara, já apontando a faca para furar ele. Iniciei a execução. A partir daí, eu estou cometendo já o crime de homicídio na modalidade tentada. Se eu conseguir matá-lo, vai ser crime de homicídio consumado. Se eu não conseguir matar a vítima que eu desejava, eu vou responder por homicídio tentado. Tudo bem? Então, a punição do direito penal ela vem a partir da fase da execução. Então, a partir da execução, se o crime não se consumar, vai ser crime tentado. Se ele se consumar, vai ser crime consumado. Tranquilo até aí. Tem uma exceção que são os crimes formais e os crimes de mera conduta.
esses crimes, basta praticar a conduta que já é consumado. O exemplo de crime formal é a corrupção passiva. Então, eu, como servidor público, se eu solicito uma vantagem devida, mesmo que a pessoa não me pague nada, eu vou responder por corrupção passiva na modalidade consumada, porque o verbo, a gente tem que se atentar ao verbo do crime, ao verbo do tipo penal. Qual é o verbo da corrupção? É apenas solicitar. Então, basta eu solicitar. Se eu falar assim, meu irmão, me dá um dinheiro aí que eu te libero. Nesse caso, eu já pratiquei o crime de corrupção de maneira consumada, tá? Basta eu solicitar. Já o crime de homicídio, não. O verbo é matar. Então, eu tenho que conseguir matar alguém. Beleza? Se eu não conseguir matar, eu tentei matar. Então, por isso que cabe tentativa no crime de homicídio, que é um crime material. Agora, no crime formal, que é um crime, exemplo, crime de corrupção passiva é um crime formal, não cabe tentativa. Desistência voluntária e arrependimento eficaz. Tanto a desistência voluntária quanto o arrependimento eficaz, eles, eles existem a partir do início da execução. Então, iniciar a execução, eu posso ter 3 hipóteses, até mais. Posso ser a hipótese da tentativa, se o crime não se consumar por circunstâncias alheias à minha vontade. Eu posso ter a desistência voluntária, ou seja, eu posso prosseguir na ação criminosa, mas eu desisto voluntariamente. Ou eu posso ter um arrependimento eficaz, eu pratico a conduta, me arrependo a tempo e consigo evitar o resultado. Pode ser um crime impossível também, ou eu posso acabar consumando o crime, tá ok? Então, a desistência voluntária é o quê? É quando eu posso prosseguir naquela conduta criminosa, ou seja, tem até uma questão da FGV que eu coloquei como exemplo. O cara queria matar a esposa, descobriu uma traição, pegou uma pá e deu uma pasada na cabeça da mulher. A mulher caiu no chão sangrando, a cabeça aqui com um cortezinho aqui, e ela começou a suplicar pela vida. E ele, lembrando dos filhos que eles têm, ele desiste, né? Ele fala, ele voluntariamente ele desiste de prosseguir naquele plano dele de matar a mulher. Então, ele vai responder apenas pelos atos já praticados. Quais foram os atos que ele já consumou, que ele já praticou? Foi a lesão corporal que ele praticou aqui, ó, ao cortar a cabeça da mulher com a pasada. A tentativa dele vai ser extinta, ele vai responder só porque ele já praticou, tá bom? Então, se ele chegou a apontar a pá e não acertou nada, ele não responderia por nada. Como ele acertou e praticou uma lesão corporal, ele vai responder por essa lesão corporal. Já o arrependimento eficaz é o seguinte, ele atinge a vítima, ele vê que a vítima está morrendo, né? Então, exemplo, eu quero matar um desafeto. Eu aponto uma arma e atiro. Vejo que a pessoa está sangrando, ela vai morrer. Eu pego a pessoa e socorro, ou eu sou médico, faço um curativo, ou eu levo essa pessoa para o hospital a tempo e ela é socorrida. Nesse caso, eu me arrependi de uma maneira eficaz que eu consegui é, evitar que o resultado acontecesse, tá bom? Então, eu vou responder apenas pelos atos já praticados também. Então, no caso de um tiro, por exemplo, eu posso responder por uma lesão corporal grave, uma lesão corporal gravíssima, a depender lá das qualificadoras do artigo 129, tá bom? Só para você ter uma noção geral. O crime impossível, ele não é punido, né? Na verdade, crime impossível é uma causa de exclusão da tipicidade, beleza? E ele não é punido por quê? Por ser uma ineficácia absoluta do meio ou do objeto. Exemplo, eu vou utilizar uma arma de brinquedo para matar uma pessoa. Então, esse meio empregado, a arma de brinquedo, ele é totalmente ineficaz, é uma ineficácia absoluta. Então, não vai ser crime, é impossível. Ou o objeto, ele é impossível. Eu vou furtar um celular, mas quando eu pego, é o meu próprio celular. Então, é impossível eu furtar o meu próprio celular. Um crime impossível também vai excluir a tipicidade, tá bom? Arrependimento posterior, ele já é
após a consumação do crime. Então, o crime impossível, o arrependimento eficaz, a desistência voluntária e a tentativa é na fase da execução antes da consumação. Já o arrependimento posterior, ele ocorre após a consumação do crime. Então, o cara já consumou o crime, tem que ser um crime sem violência ou grave ameaça, o cara tem que reparar o dano ou restituir a coisa até o recebimento da denúncia ou da queixa por ato voluntário do agente, e nesse caso a pena será reduzida de 1 a 2/3, é a mesma redução da tentativa. Então vamos lá, eu cometi o crime de furto, é um crime sem violência ou grave ameaça, tá? O arrependimento posterior, normalmente ele ocorre em crimes de natureza patrimonial, em crimes, por exemplo, de homicídio, não vai ser aplicado o arrependimento posterior, porque não dá para a gente restituir a coisa, tá bom? Então, já tem um julgado desse, é um crime de homicídio culposo, e a pessoa queria aplicar a regra do arrependimento posterior, indenizando a família da vítima. Não tem como reparar o dano de um homicídio, tá bom? Mesmo que seja culposo, a pessoa que morreu não vai retornar à vida, não importa o dinheiro que pague. Então, esse arrependimento posterior é para crimes de natureza patrimonial. Então, um furto, por exemplo, eu furtei alguém. Se posteriormente à consumação, peguei aquele objeto, peguei o celular de uma pessoa e levei para mim. Futuramente eu me arrependi e eu vou. Foi um crime sem violência ou grave ameaça, né? Foi um furto. Então, futuramente eu me arrependo e devolvo aquele celular, devolvo aquele patrimônio da vítima. Nesse caso, o que vai acontecer? A pena será diminuída de 1 a 2/3 se eu fiz essa devolução até o recebimento da denúncia. Outro tema que cai bastante em prova são as espécies de tentativa. A tentativa pode ser imperfeita, perfeita, branca ou vermelha. Imperfeita quando eu não consigo esgotar todos os atos executórios. Então, eu quero matar uma pessoa, eu tenho um revólver com 6 munições. Eu quero efetuar os 6 disparos. Eu efetuei 1, 2, no terceiro a arma travou. Tentativa imperfeita e a pessoa não morreu. Né? Não consegui matar a pessoa. Ou efetuei um disparo, 2 disparos e a polícia me aborda. Eu não consigo matar a pessoa, tentativa imperfeita. Ou não efetuei disparo nenhum. No primeiro, quando eu apontei, que eu meti a mão no gatilho, errei o tiro e me prenderam, sei lá, tentativa imperfeita, tá ok? Tentativa perfeita, eu esgoto todas as possibilidades. Então, eu tenho 6 munições, eu efetuo os 6 disparos. Se a pessoa não morreu, não foi por vontade minha. De repente, eu errei todos os tiros ou pegou numa parte não letal do corpo da vítima. Agora, a tentativa branca ou incruenta é quando não é atingido o corpo da vítima. Já a tentativa vermelha ou cruenta, o agente consegue atingir o corpo da vítima. Então, ocorre uma lesão no corpo da vítima. A tentativa ela pode ser idônea, quando é possível alcançar o resultado, ou inidônea, que é o que a gente já trabalhou, que é o crime impossível. Nesse caso, não é possível se alcançar o resultado morte, como exemplo, se fosse um homicídio. É importante você saber que o que exclui a conduta, que pode excluir a conduta, a coação física é resistível, os atos reflexos também excluem. Por exemplo, aquele filme Jogos Mortais, que o cara é preso com uma arma na mão e um dispositivo que vai tracionando o dedo dele, sem a vontade dele, tem uma corda aqui, sei lá o que a gente vai puxando lá, ele é meio que torturado, e aí acaba acionando o gatilho e matando outra pessoa. Então, ele não praticou a conduta, ele sofreu uma coação física irresistível. Nesse caso, excluiu a conduta do agente. Se excluiu a conduta, ele não praticou o crime. Quem praticou foi a pessoa que fez a coação física, tá bom? A conduta ela pode ser também dolosa ou culposa, isso é muito importante. O dolo, ele cai bastante em prova, o dolo pode ser direto ou indireto. O que é o dolo direto? O dolo direto é o dolo de primeiro grau ou o dolo de segundo grau. No dolo de primeiro grau, adotou-se a teoria da vontade. Então, o agente ele tem consciência e vontade. É o mais simples de todos. Eu quero ir lá matar uma pessoa. Então, pego uma arma, eu vou lá e mato. Eu tinha consciência, eu tinha vontade, eu fui lá e pratiquei aquela conduta criminosa. Já o dolo direto de segundo grau é um dolo de consequência necessária.
Então, eu quero matar uma pessoa famosa que vive andando com motorista e com segurança. Eu coloco uma bomba nesse carro. Então, nesse caso, eu sei que vai morrer a pessoa que eu quero matar e, necessariamente, o motorista, o segurança, muito provavelmente eles irão morrer também devido àquela bomba, porque eles normalmente estão junto com a pessoa que eu quero matar. Então, eu quero matar uma pessoa famosa, eu boto a bomba no carro dela. Quando entrar o motorista e os seguranças e essa pessoa que eu quero, ela ligar o carro, vai explodir a bomba, eu vou ter dolo direto contra a pessoa e dolo direto de segundo grau contra as demais pessoas. Deu para entender? Aqui é bem tranquilo. Já o dolo indireto seria o dolo eventual. Adotou-se a teoria do consentimento. O que é o dolo eventual? É aquele foda-se, né? Então, tipo assim, eu assumo o risco do resultado criminoso. Então, a vontade do agente não era praticar o crime diretamente, mas indiretamente, com as condutas que ele praticou, ele assumiu o risco de gerar aquele resultado. Então, o cara dirige em alta velocidade, embriagado, avança sinal vermelho e sobe na calçada e atropela alguém. Nesse caso, o que vai acontecer? Então, nesse caso, ele vai responder por dolo na modalidade eventual. Dolo eventual. Outra forma que tem, além do crime doloso, é o crime culposo. O que é uma conduta culposa? Culpa é a inobservância do dever objetivo de cuidado. O que é isso? É quando você pratica uma conduta lícita, tá? Você tinha uma vontade totalmente lícita, mas por um descuido acaba cometendo uma conduta criminosa. Então você está lá dirigindo o seu carro dentro das normas legais, com habilitação, saindo do teu trabalho, indo para sua casa, e você acaba se descuidando ali, mexendo no celular, ou então mexendo no rádio, ou então conversando com alguém, não percebe que o sinal fechou e você atropela uma pessoa e mata. Então você cometeu um homicídio culposo. Você não tinha uma vontade ilícita, você não assumiu nenhum risco. Simplesmente você foi descuidado na sua ação de dirigir. Então você vai responder por homicídio culposo. No caso, como estava dirigindo, né, é lá no CTB. Homicídio culposo na direção de veículo automotor. Quais são as espécies de culpa? Você tem a culpa consciente, a culpa inconsciente, que caem em concurso. Então, a culpa consciente é o quê? Quando há uma previsão, quando você consegue prever que aquele resultado é possível de ocorrer, mas você afasta essa hipótese esperando que não ocorrerá devido às suas habilidades. Então, exemplo, eu sou piloto de Fórmula 1 e decido pegar uma Ferrari e andar em alta velocidade ali na orla da praia. Eu acredito que não vou cometer crime algum. Por quê? Que eu não vou atropelar alguém? Porque eu sou um excelente piloto, mas acabo atropelando alguém e matando. Então, eu vou responder por homicídio culposo na modalidade de culpa consciente. Já a culpa inconsciente eu não previ, né? Eu não imaginei aquele resultado criminoso, mas qualquer pessoa na minha situação poderia prever. Essa é a culpa inconsciente. Outro elemento do crime, saindo da conduta, dentro do fato típico, né? Conduta, resultado, nexo, tipicidade. Então, saindo da conduta, o outro elemento é o resultado. Então, a conduta humana ela deve gerar um resultado no mundo real. Mas isso é aplicável apenas aos crimes materiais, como eu falei lá atrás. O crime de homicídio, por exemplo, é um crime material, matar alguém. Então, qual é o resultado? Eu feri aquela pessoa, homicídio tentado. Ou eu consegui matar aquela pessoa, homicídio consumado. Então, eu causei uma alteração no mundo real, beleza? Os crimes formais não, porque eles não precisam alterar nada no mundo real. Então, exemplo, corrupção passiva. Eu solicito um dinheiro para... o PM solicita um dinheiro para liberar alguém de uma blitz. Então, não teve nenhuma mudança no mundo exterior. Nada que você possa ver. Ele simplesmente solicitou um dinheiro. Entendeu? O crime formal. Por isso que não gera nenhum resultado ali que você consiga ver. Ele apenas... O simples fato dele falar solicitando
já é a consumação do crime formal, não precisa gerar nenhum resultado. Agora vamos trabalhar o próximo elemento do crime, que é o nexo causal. Nexo causal é o quê? É o elo de ligação entre a conduta e o resultado. Também é aplicável aos crimes materiais, porque apenas os crimes materiais precisam gerar um resultado no mundo real. Os crimes formais de mera conduta, não. Um exemplo de crime de mera conduta é o porte de arma de fogo. Então, o simples fato de portar uma arma de fogo sem autorização legal já é crime, não precisa gerar nenhum risco, nenhum perigo para ninguém, tá ok? O nexo causal, a teoria adotada pelo Código Penal é a teoria da equivalência dos antecedentes causais, ou também chamado de conditio sine qua non. Significa o quê? Que a causa é a condição sem a qual aquele resultado não teria ocorrido, ou seja, tem que analisar daquele resultado o que deu causa a ele, o que deu causa à morte dessa pessoa. Aí ela morreu porque o fulano efetuou 10 disparos de arma de fogo contra ela. Então, qual foi a causa? Foram os disparos de arma de fogo que o Hugo efetuou contra a vítima. Então, a causa foi essa, beleza? Ah, mas e o vendedor da arma, que o cara que produziu a arma, eles deram causa ao homicídio? Sim, eles deram causa, mas isso não é importante para o direito penal. O direito penal, ele rompe esse vínculo, esse nexo causal, quando é afastado o dolo. Então, o cara que fabrica a arma, ele não tinha intenção alguma de matar essa pessoa que o Hugo matou. Ele fabricou uma arma para vender licitamente. Agora, se eu comprei e matei alguém, não é culpa do vendedor da arma, do fabricante da arma, tá ok? É culpa simplesmente minha, tá? Eu que dei causa àquela morte, diretamente. Foi quebrado o nexo causal em relação aos outros agentes, porque eles não tiveram nem dolo, nem culpa. Eles simplesmente estavam exercendo a função deles, que é uma fábrica de armas, um vendedor de armas, tudo dentro da legalidade. Então, dentro do artigo 13, nós temos o parágrafo que fala de uma causa superveniente, independente relativamente. E essa causa, ela exclui a imputação, quando por si só produz o resultado. Então, nesse caso, o Código Penal adotou a teoria da causalidade adequada. Vou tentar facilitar o teu entendimento aqui. É um pouquinho chato por causa da nomenclatura. Então, é uma causa superveniente, ou seja, uma causa que veio depois do fato que eu pratiquei e ela é relativamente independente. Então, vamos lá. Eu quero matar fulano, então eu vou e efetuo 3 disparos na pessoa, 3 disparos de arma de fogo na pessoa, ela caiu no chão. Alguém viu esse fato, liga para o SAMU, liga para o bombeiro e tal. Aí o bombeiro vai lá, pega essa pessoa que tá ferida e leva para emergência. A pessoa ainda está viva, tá? Com chances de sobreviver. Nesse caminho da ambulância, do local do crime até o hospital, digamos que a ambulância furou o sinal vermelho, o outro carro também furou, estava no sinal verde e foi na toda, e houve um acidente. Ambulância com um carro lá de uma pessoa qualquer. E devido a esse acidente, a pessoa que eu efetuei os disparos, ela vinha morrer. E aí vem um laudo lá cadavérico, laudo da causa-morte, dizendo que a pessoa morreu devido ao acidente de trânsito e não ao disparo de arma de fogo. Digamos que o disparo foi aqui no braço, não pegou nenhuma parte vital, mas com o acidente de trânsito ela bateu a cabeça e morreu. Então, foi uma causa superveniente, ou seja, foi uma causa que ocorreu depois e ela é relativamente independente. Ela não é totalmente independente, né? Porque ela só ocorreu porque eu efetuei disparos e ela estava na emergência indo para o hospital, mas ela foi relativamente independente. Então eu vou responder pelos atos que eu pratiquei. Quais são? O homicídio tentado. Eu não vou responder pelo homicídio consumado. Tudo bem? E o último elemento do fato típico é a tipicidade. Tipicidade é o quê? Nada mais é do que uma conduta na lei descrita como crime. Então, o legislador ele pega uma conduta que está trazendo uma desordem para a sociedade e coloca na lei como crime. Ultimamente, eles trouxeram o crime de importunação sexual,
que é aquele cara, exemplo, num transporte público que sarra numa mulher, que ejacula na perna de uma mulher. Então, não existia esse crime, foi criado. Então, criou-se um novo tipo penal. Isso é tipicidade. É pegar uma conduta e colocar na lei como crime. Outro exemplo que eu trouxe aqui no material, o artigo 155, que é o furto. Subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Então, se alguém subtrair para si ou para outrem alguma coisa alheia móvel, está praticando um tipo penal. Então, essa é a tipicidade do artigo 155. É a descrição de uma conduta como crime. Bem simples, tá ok? Então, assim a gente encerra a aula de hoje e na próxima aula a gente vai trabalhar a segunda parte da teoria do crime, fechando a teoria do crime. Vamos trabalhar a ilicitude, vamos trabalhar o erro de tipo, erro de proibição e vamos trabalhar a culpabilidade, seus elementos e o que exclui os elementos da ilicitude e da culpabilidade. Tá bom, rapaziada? Forte abraço e bons estudos.